Então, conforme foi comentado na primeira videoaula, essa segunda videoaula aqui, a gente vai verificar como que faz as conversões de sistemas numéricos. Então, essa é a videoaula do pastor. Vamos converter aqui os sistemas numéricos, tá? Então, esse primeiro vídeo sobre conversão, a gente vai converter de um decimal para qualquer um dos outros três sistemas numéricos. Então, a gente vai começar a fazer esse tipo de conversão e é comum para todos os outros três, né? Tanto faz, eu quero converter de decimal para binário, quero converter de decimal para octal ou de decimal para hexadecimal, eu vou utilizar as mesmas regrinhas que eu vou colocar aqui do lado. Então, lá, conversão de decimal para outros sistemas numéricos. Primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Aqui eu coloquei uma tabela do lado para a gente ver as correspondências, só para a gente ver que vai dar certo, tá? Então, tem os valores correspondentes aqui, ó, de octal, binário, decimal e hexadecimal. E a gente vai fazer uma conversão aqui, ó, pegando o 14 decimal para converter para octal, ou para hexadecimal, ou para binário, tá? Então, o primeiro passo que eu vou executar é fazer a divisão do valor decimal pela base do outro sistema numérico. Por exemplo, eu quero converter para octal. Eu vou ter a base do sistema numérico octal é 8. Quero converter para binário. A base do sistema binário é 2. Eu quero converter para hexadecimal. A base do sistema numérico hexadecimal é 16, tá? Então, se eu quero converter para binário, eu vou pegar e fazer a divisão de 14, que é o valor decimal, pelo número 2, que é a base do sistema numérico binário. Então, 14 divididos por 2 dá 7. E o resto é que é importante, tá? Então, é 7 e sobra 0. Daqui a pouco eu vou fazer uma divisão com a mesa digitalizadora aqui, para exemplificar melhor como fica essa divisão. Mas 14 por 2 é 7 e sobra 0. Segundo passo, tá? Ó, o resultado é 7, sobra o 0, né? Segundo passo, enquanto o resultado for maior que 0, nesse caso ele é maior que 0 ainda, traz 7, o resultado é 7, continua executando a divisão. Então, eu vou executar agora, pegar o resultado 7 e dividir de novo por 2. 7 divididos por 2 dá 3. E sobra 1, tá? Então, lá, você vai fazer lá 7. Depois eu vou simplificar melhor, mas por enquanto acreditem aí que o resto é 1, tá? Daí, o 3 ainda é maior que 0, então eu vou continuar dividindo. 3 divididos por 2 é 1, e o resto é 1, né? Por último, ainda é maior que 0, né? Então, 1 divididos por 2 dá 0 e o resto é 1, tá? Mas pegando os restos do último para o primeiro, você vai observar que transformou no número binário aqui, ó, 1, 1, 1, 0, tá? Então, pega o último aqui, ó, 1, 1, 1, 0. Então, o 14 em decimal corresponde a 1110 em binário, sempre pegando o último resto para o primeiro. Então, o resto é o valor importante aí, ó. Tá lá, escrever os restos, um do lado do outro, do último para o primeiro. Então, a gente pode observar aqui, ó, colocar o número 1 primeiro, ó, 14 em decimal, coloca o 1, depois o penúltimo 1, o penúltimo resto, né, o segundo resto e o primeiro resto. E daí sempre lembrar que se for outro sistema numérico, você tem que colocar a base ali na frente. O 14 ali é decimal, então você não precisa colocar o valor da base. Agora o 1110 que eu converti para binário, o 14 convertido para binário é 1110, eu tenho que colocar o valor da base ali, que é o 2. Agora então eu vou fazer mais um exercício aqui para exemplificar. Se eu fosse fazer a conversão de um número maior do que esses que estão na tabela aí, né? Então eu só vou mudar de tela aqui para a gente dar continuidade aqui em outras conversões aqui. Então vamos converter aqui, ó, primeiro, ó, o número 300 de decimal. Vamos primeiro fazer a conversão dele para binário, seguindo as regras que a gente viu anteriormente aí. Então, vamos colocar aqui a caneta e vamos responder lá, ó, 300. Agora a gente vai observar aqui, vai ficar um pouquinho estranho os números porque eu estou fazendo a mesa digitalizadora. Às vezes fica um pouquinho diferente, porque é diferente do que fazer no papel, né?
Então, o primeiro passo é se você dividir o valor decimal pelo valor da base do outro sistema numérico. Se eu quero converter para binário, então o outro sistema numérico, a base é 2. Então, tem que dividir o 300 por 2. Obviamente que quando é binário, a gente já sabe que 300 divididos por 2 é 150, metade, né? Mas vamos fazer passo a passo, porque às vezes isso confunde quando é outro tipo de sistema numérico. Então, vamos fazer passo a passo aqui só para a gente relembrar como que faz a divisão. Ó. 3 por 2 é 1, né? A gente sempre pega o primeiro valor aqui, ó. 3 por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2, né? E a gente subtrai aqui, ó. Então, 3 menos 2, o resto é 1. Baixa o zero que está aqui na frente. Então, vamos baixar o zero. Agora a gente faz a divisão do 10 dividido por 2. 10 por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Então, a gente faz a subtração aqui. O resto é zero. Só que ainda tem mais um zero para baixar. E é aqui que muitas vezes a gente faz a confusão, porque daí a gente baixa e acha que esse aqui já é o resto. Só que daí 300 por 2 deu 15? Claro que não, é porque esse cara aqui eu baixei. Então, se eu baixei, mesmo que é zero e não é divisível por 2, você tem que fazer a divisão do mesmo jeito, né? Então, 0 divididos por 2 dá zero. 0 por 2 é zero, né? E daí 0 vezes 2 é zero. O resto agora sim é resto, né? Sobra zero. Então a gente faz até o final só para a gente não errar, não ter o costume de errar aí, ó, tá? E daí a gente viu que esse valor aqui, ó, esse resto aqui é o que é importante, né? Que vai ser responsável por eu formar o meu número convertido em binário lá. Mas o próximo passo é o seguinte: você olha o resultado e o resultado ainda é maior que zero. Então tem que continuar dividindo. Então vamos fazer a segunda divisão aqui, 150 divididos por 2, que a gente sabe que é 75, mas vamos fazer passo a passo. 1 por 2 não dá para dividir, então vamos pegar mais um número, 15 por 2, dá para dividir. 15 por 2 é 7. 7 vezes 2 é 14. Então vamos fazer a subtração aqui, menos 15 menos 14, sobra 1. Vou baixar o número zero aqui, ó. Baixo o zero do lado. 10 divididos por 2 é 5. 5 vezes 2 dá 10. E daí não tem mais nenhum número para baixar. Então, 10 menos 10 dá zero. Lembrando que esse resto aqui, ele é importante para fazer formar o nosso número em binário depois, né? A gente vai utilizar ele. O resultado ainda é maior que zero, então continua dividindo. 75 por 2. Vamos lá, continuar lá então. 7 por 2 dá 3. 3 vezes 2 é 6. Então, 7 menos 6 dá 1. Tem o 5 aqui ainda, então baixa o 5, fica 15, né? 15 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Lembra lá que você nunca vai dividir, por exemplo, 75 por 2, daria 37,5, mas nunca vai ter vírgula aqui o número, tá? O que não der para colocar vai ser o resto aqui, ó. Então, 15 menos 14, por exemplo, é 1. Esse aqui é um resto. Eu não vou pegar esse resto aqui e dividir, colocar vírgula, daí coloca o 10, 0 aqui na frente e continuar dividindo. Não. Deixa o número inteiro e o resto é importante para nós. Então, 15 divididos por 2 deu 7. 7 vezes 2 é 14. 15 menos 14 é 1. E esse aqui é um resto que é importante para a gente fazer o resultado depois lá do número convertido em binário. Olha para o número, para o resultado de novo, o resultado ainda é maior que zero, então continua dividindo. Eu vou fazer as divisões mais, agora que a gente já falou bastante da regra, né? 3 divididos por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Abaixa o 7, né? 17 divididos por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 17 menos 16, sobra 1, tá? Então, sobrou 1 aqui de volta, e lembrando que esse valor aqui é importante, continua, o resultado ainda é maior que zero, continua fazendo a divisão. 18 por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. O resto aqui vai ser zero. O resultado ainda é maior que zero.
Então, 9 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8, né? 9 menos 8, 1. Esse resto que é importante, esse resto é importante. Como o resultado ainda é maior que zero, a gente continua dividindo. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. E o resto, 0. O resultado ainda é maior que 2, continua dividindo. 2 por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Resto, 2 menos 2, 0. O 1 ainda é maior que 0. Lembrando que eu não vou fazer 1 dividido por 2, não vai ser 0,5, porque eu não quero que tenha vírgula. Então vai ser 1 dividido por 2 é 0. Eu não vou colocar vírgula, 0 vezes 2 é 0. Então 1 menos 0, 1. Tá? Agora o resultado é igual a 0. Então eu paro por aqui. E daí eu escrevo conforme a gente viu lá anteriormente, eu vou escrever do último resto para o primeiro. Então o último resto é 1. O penúltimo é 0. E assim eu vou vindo para cima, né? 0. Aqui é 0, o próximo ali é 0 também. Daí vem um 1. Número 1 de novo. Número 1 de novo. Número 0 e número 0. Então mais dois zeros aqui. Daí eu converti aqui. Então o número 300 em decimal corresponde a esse número aqui em binário, tá? 1001100 em binário, tá certo? Vamos fazer a conversão que a gente só fez de decimal para binário, mas de decimal para outro sistema numérico é a mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar esse 300 aí e vamos converter ele para octal. Octal, a base do sistema numérico em octal é 8, então tem que dividir por 8. 30 por 8. Só dá para ir até o 3, né? Então, 30 por 8 é 3. 8 vezes 3 é 24. Então, agora, 30 menos 24 é 6. Baixa o zero aqui, ó. 60. 60 por 8 dá 8 vezes 7 é 56, né? Então, vai ser 7. 7 vezes 8, 56. Sobra e faço a subtração. 60 menos 56, que dá 4, né? Então, ó, não dá mais, não tem mais nada para baixar. Esse aqui é o resto. O resto é menor que 8, né? Então, ele vai permanecer aqui. Esse aqui é o primeiro resto. O resultado é maior que 0, então eu faço a divisão de novo. 37 por 8, né? Então, 8 vezes 8, 16, 24. 32, vai dar 4 aqui, ó, né? 4 vezes 8 é 32. Então, 7 menos 2 dá 5. E 3 menos 3 dá 0. Então, o resto aqui é 5. 5 é menor que 7, então acabou a conta aí já, né? Não tem mais nenhum número para baixar. Daí vem o 4 por 8. Como 4 é menor que 8, já vai dar 0 aqui o resultado. 0 vezes 8 é 0. E sobra o 4, né? Então, agora o resultado é igual a 0, acabou a conversão. Então, o 300, deixa eu colocar aqui, ó, 300 em decimal equivale a 4, que é o primeiro resto, o 5, que aliás, é o último resto, né? O 5, que é o penúltimo resto, e o 4, que é o primeiro resto que eu achei. Então, sempre do último para o primeiro, né? Nesse caso aqui, ele dá uma coincidência que se eu pegasse do primeiro por último, o último primeiro é igual, mas sempre pegar do último para o primeiro aqui. E daí coloco o valor do outro sistema numérico, porque ele não é decimal, tá? Então, 454 em octal. Vamos fazer essa conversão do número 300 agora para hexadecimal, só para ficar bem entendido aqui a conversão de sistema numérico de decimal para outros sistemas. Então, vamos colocar aqui o 300. Deixa eu apagar esse que eu tinha começado a escrever aqui. Então, vamos converter agora de o 300, que é o decimal, para hexadecimal.
Como é hexadecimal, eu tenho que dividir pelo valor da base, 16. Então, vamos colocar o 16 aqui. 30, começa lá. 3 por 16 não dá, então tem que pegar mais um dígito aqui, ó. Vai ficar 30 por 16. 30 por 16 vai dar 1. 1 vezes 16 é 16 mesmo. Então, 16 para 30 vai dar 14, né? Então, vai sobrar 14 abaixo o zero. Então, ficou agora de 140 divididos por 16. 140 divididos por 16 vai dar, quando a gente não sabe, a gente pega e faz aqui, ó. Vamos colocar em vermelho. A gente faz a conta lá, ó. Então, 140, quantas vezes cai? Vamos tentar fazer aqui do lado, ó. 16 vezes 7, por exemplo. Vamos testar com 7 primeiro, para ver se chega próximo aos 140. 7 vezes 6 é 42. Então, 2 aqui embaixo e vai 4 na frente. 4 lá para cima. 7 vezes 1, 7. Mais 4 dá 11. Então, ainda está bem longe do 140. Então, vamos testar com 8 aqui, ó. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48. Então, 8 aqui embaixo vai 4 para cima. 8 vezes 1, 8, mais 4 dá 12, né? 128, então. 128, se fosse colocar mais 16, que é o 9, já ia ultrapassar o 140. Então, é 128, é 8 mesmo o resultado. Vamos voltar aqui para a cor preta. Dá 8, né? 8 vezes 16, então é 128. E sobra quanto? Vamos ver lá. 0 não dá, empresta daqui. 10 menos 8 dá 2. Como emprestou, aqui ficou 3. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1, né? Dá 0. Deixa eu colocar aqui os sinais de subtração, senão a gente esquece aí que tem que subtrair. Então ficou 12, né? Vou tirar esse 0 aqui da frente, porque o resto aqui ficou 12. Lembrando que 12, a gente tem que olhar na tabela lá, o que vale o 12 em decimal, porque ele já é eu não vou colocar o número 1 e 2 depois, né? Ele vai ser a letra lá que equivale em decimal, tá? Mas vamos continuar aqui. Depois a gente só tem que lembrar que o 12 equivale a só um dígito em hexadecimal. A gente verifica na tabela depois, né? Vamos continuar a conversão porque o resultado é maior que zero. 18 por 16, né? 18 por 16 vai dar 1. 1 vezes 16 é 16. E 18 menos 16 vai dar 2. Então, o resto aqui é 2. E o resultado ainda é maior que zero. Então, faço de novo a divisão por 16. 1 por 16 dá 0. 0 vezes 16 é 0. E daí o resto aqui é 1. Então, vale lembrar lá, ó, 9 em hexadecimal é a mesma coisa que 9 em decimal. Daí o 10 em decimal equivale ao A, o 11 em decimal o B e o 12 decimal, então, é a letra C. Então, lembrando que esse 12, que é o resto aqui que a gente achou, equivale ao número, digamos assim, número C em hexadecimal. E aí a gente escreve sempre do último resto para o primeiro. Então, o 300 em decimal equivale ao 1, que é o último resto, 2, que é o penúltimo resto, e o C, que equivale ao 12 lá, né? Compara com 12 na tabela. Então, C. E daí a gente coloca a base 16, porque ele é outro sistema numérico. Então tá aí, ó. Né? Fizemos 3 conversões. O número 300 decimal convertido para hexadecimal ficou 12C. O número 300 em decimal convertido para octal ficou 454 em octal, né? E o número 300 em decimal convertido para binário ficou esse valor aqui, 100111100 em binário.
É isso aí. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a conversão contrária, converter os outros sistemas numéricos para decimal. E a regra é a mesma para qualquer sistema numérico, outro sistema numérico para decimal, as regras são a mesma. Então, é isso. Até o próximo vídeo aí.